Boa noite a todos. Meu nome é Túlio, sou integrante do grupo 4 e vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a obrigação de alimentos. De acordo com o artigo 1694 do Código Civil, os parentes, os cônjuges ou os companheiros podem pedir uns aos outros alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Outro ponto importante que devemos destacar é a alteração dada pela Lei 13.508 de 2014. Em seu artigo 1583, parágrafo 5º, diz o seguinte: a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe, que não a detenha, a supervisionar os interesses do filho. Para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações, prestações de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Seguindo a apresentação do Túlio, aqui é a Fernanda, do grupo 4. Bom, feitas as breves considerações acerca da obrigação de alimentos e sobre a possibilidade do genitor que não detém a guarda da criança supervisionar o interesse de seu filho, cabe indagar se é cabível o ajuizamento da ação de prestação de contas das obrigações alimentares decorrentes do parentesco. Sobre o tema, em maio de 2020, a terceira turma do STJ entendeu ser possível que o alimentante ajuize a ação em face do guardião do alimentado para obter informações sobre a destinação do montante pago mensalmente, mas somente em relação à pensão alimentícia paga aos filhos menores, em razão do que preceitua o artigo 1583, parágrafo 5º do Código Civil de 2002. Quanto à finalidade da ação de prestação de contas, essa deve corresponder exclusivamente à obtenção de informações sobre a destinação do valor pago mensalmente. Não é possível que qualquer valor seja apurado a título de crédito a favor do alimentante, já que a restituição da pensão alimentícia é impossível pela via judicial, eis que os alimentos são irrepetíveis. Considerando que não é permitida a apuração de crédito a favor do alimentando, deve-se formular pedido simples de prestação de contas, seguindo o procedimento comum e não o especial.
A condição da ação é um requisito processual essencial para regular o trâmite processual e possibilitar o julgamento do mérito. Em caso de ausência da condição da ação, ocorrerá a carência da ação e a extinção do processo sem julgamento do mérito. É dividido em três partes: legitimidade ad causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Esse conceito existe de forma expressa no CPC de 1993. Entretanto, com o novo CPC, os conceitos foram separados, colocando o interesse de agir e a legitimidade como pressupostos processuais. Deste modo, para se analisar uma possível necessidade de provocação extrajudicial para a condição da ação, é necessário destrinchar os conceitos, adentrando especificamente no interesse de agir. O interesse de agir pode ser definido como a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, ou seja, seria necessário comprovar que sem o exercício da jurisdição, a pretensão não poderia ser alcançada. A necessidade surge da resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei, ou ainda em decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. Cada espécie de ação possui um interesse de agir específico, os quais se destacam: a ação declaratória, na qual a parte pede que o Estado juiz declare se é existente ou não determinada relação jurídica. É necessário que haja dúvida objetiva e jurídica sobre esta. Ainda é admitida a ação declaratória sob interpretação de cláusula contratual. Já na ação condenatória, o interesse de agir demonstra-se por meio da lesão perpetrada, de forma que a ação pretende a reparação do dano ocasionado. Sendo a ação constitutiva, que tem por fim a criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica, é necessário demonstrar que o estado jurídico novo a que se aspira não pode ser obtido por força de recusa de colaboração de uma das partes. Portanto, conforme explicitado, o interesse de agir ele é visto como um resultado da lesão a um direito, pois para você efetivamente exercer a ação de uma forma regular, é imprescindível que exista um direito subjetivo material e que a ele seja atrelado o interesse de agir. Então, o interesse de agir ele vai surgir a partir do momento que ocorra a violação de um direito da pessoa. E alguns doutrinadores, inclusive, entendem que essa violação do direito que traz realmente a pertinência da ação, que faz realmente a pessoa ter o direito de agir. Então, o demandante ele vai ter um interesse processual quando ele necessitar da jurisdição para tutelar um direito. Então, e para ele ter essa tutela de forma efetiva, para ele ter a sua demanda atendida, ele tem que escolher o modelo procedimental que melhor se adeque ao que ele busca. Então, de acordo com a tutela que ele procurar, ele tem que se encaixar no modelo procedimental existente. Então, o processo aparece como uma forma de resolução, uma forma de solucionar o conflito, dando um resultado útil para as partes que estão envolvidas na demanda.
Então, para concluir o trabalho, atualmente o processo brasileiro é visto como uma forma de solucionar conflitos. Então, a pessoa tem um conflito, seja ele pessoal, contratual ou legal, ela leva esse conflito para ser resolvido na esfera judicial. Então, para ele ter esse bem jurídico tutelado, é necessário que ela leve isso para o Estado juiz para solucionar esse conflito. Então, o sistema processual atualmente é visto muito como uma solução de embate, onde a parte procura o Estado juiz, o Poder Judiciário, justamente para solucionar uma demanda contra um terceiro. E para que se tenha esse processo, para que a pessoa tenha efetivamente julgado o mérito da sua ação, é necessário que ela cumpra os critérios da condição da ação. Então, ela tem que demonstrar no início do procedimento que possui legitimidade, que o pedido é possível e que possui o interesse de agir. Então, ela tem que demonstrar tudo isso para que o procedimento prossiga e chegue ao julgamento do mérito da ação. Pensando hoje, o ideal para a jurisdição, principalmente buscando a celeridade e a diminuição das demandas judiciais, até uma forma que o novo Código de Processo Civil já prevê, principalmente para retirar esse perfil de solução de embate da jurisdição, o ideal é que sempre se busque uma tentativa extrajudicial de solucionar o conflito. Então, antes de efetivamente procurar a jurisdição, o ideal é que as partes